E nesse espaço, Cristiano, como é que está, Cristiano? Prazer em tê-lo. Prazer é todo meu, Vilmar e Silvio. Uma alegria de novo estar com vocês aqui, né, no programa, gravando, né? E falando sobre um ponto aí que... Qual é o ponto que tu traz hoje aí? Então, hoje vamos pegar de novo essa onda aí da reforma tributária, que acredito eu que é um assunto que vai ter que ser muito mais debatido, né? E ele simplesmente veio uma nova reforma aí, para que a gente possa discutir, né? E é um ponto simples de falar, porque é uma coisa bem fácil, todo mundo entende, né, Cristiano? Mas vamos lá, o que temos de novidades nessa reforma, então? Então, eu gostaria, assim, de pincelar 5 pontos positivos, 5 pontos negativos, porque, assim, eles têm muitos pontos, né? Então, o governo nos trouxe agora a CBS, a nova reforma tributária, ou mini-reforma. Contribuição sobre bens e serviços. Isso, contribuição sobre bens e serviços. Lembrando que a gente já tem 2 PECs, né, sobre esse mesmo tema, na verdade, PECs mais abrangentes, em que tratam deste assunto. Mas, assim, o ponto positivo e o principal ponto dessa reforma, que é um ponto em que todo mundo acredita ser o melhor de todos, que é a desburocratização. A gente precisa desburocratizar, a gente precisa simplificar. Essas 2 contribuições, na verdade, vão se transformar na mesma, que seriam contribuições. Outro ponto muito positivo, que seria que ela é compatível com essas reformas que vão vir, né? Principalmente a PEC 45. Eu até fiz uma colinha aqui. O que acontece? O ponto, basicamente, que eu acho que mais é positivo, é que a gente vai conseguir, na verdade, terminar com o PIS sobre folha de pagamento, PIS sobre importação, PIS sobre receita, COFINS sobre importação, COFINS sobre receita, tudo em um. Isso é muito bom. É o que todos desejam, acredito que esse é o ponto principal. Um outro ponto que é muito importante e é um ponto que chegou com certa força é que o Simples Nacional ele não modifica, ele permanece. Agora, a questão dos pontos negativos, Silvio e Vilmar, bateu muito forte, assim, inclusive na nossa classe. A gente se pergunta muito, é o momento, daqui a pouco, de discutir uma reforma tributária? No momento de uma pandemia em que o Congresso, na verdade, está fazendo as suas sessões virtuais, essa discussão vai ser uma discussão sadia? Vai ser alcançado aquilo que se pretende? Outra coisa, o governo bate muito em dizer, não haverá aumento de impostos, 12% haverá sim aumento de impostos. A indústria está comemorando, porque ali vai ser um reflexo menor, mas o prestador de serviço, esse aí vai ser frontalmente atingido. Ele vai ter um impacto muito grande. Ele pode ser, a gente fez um cálculo estimativa, contador, a gente adora fazer um cálculo, né? A estimativa daquele negócio em que era um prestador de serviço no lucro presumido, passando para a CBS, ele vai ter um aumento de 170% na carga tributária. Então, 170%? 170%, porque ele parte de uma alíquota de 0,65% de 3%, somadas da 3,65%, e vai para 12%. E esse negócio, ele não tem desconto de créditos que alcancem uma soma tão grande para fazer essa redução, né? Então, o impacto vai ser muito, muito grande, né? Outro ponto negativo que a gente discute bastante é a questão da ampliação do creditamento. Não que a ampliação seja ruim, a gente recebeu isso como uma resposta muito boa do governo. Entretanto, está muito mal colocado essa questão do creditamento, em especial para as empresas prestadoras de serviços, que essas não têm despesa em notas fiscais, em documentos que amparem isso. Então, não seria uma ampliação de fato e de direito do creditamento, seriam para as indústrias, que estão, na verdade, recebendo com uma boa medida. E nós também vemos como ponto negativo a questão de tirar os regimes. Eles anunciam, nós vamos tirar os regimes especiais, nós vamos tirar as diferenciações de alíquotas, de setores, que antes tu tinha muitos benefícios fiscais, eles disseram, não, nós vamos cortar e vamos cortar. Só que eles mantêm monofásicos.
Aí eles mantêm também outros regimes Zona Franca de Manaus, porque é constitucional, a gente entende. Só que ela veio para simplificar, mas manteve alguns pontos que a gente entende como negativos, né? Eu acho que esses são os 5 pontos principais, assim, que eu vejo como negativos, né? Então, assim, teria que se discutir muito ainda. E Silvio e Vilmar, como são 4 fases, essa é a primeira. Então, a gente que trabalha na parte tributária, a gente não consegue fazer uma análise, isso aqui é tão bom assim, porque a gente ainda não viu as outras. A gente sabe que a segunda parte vai vir com os indiretos, IPI, IOF, essas outras partes, que na verdade não vai impactar tanto, mas a terceira fase ela é uma fase que vai nos surpreender, porque ela vai atacar o imposto de renda das pessoas jurídicas, as contribuições sociais, a tendência é reduzir a 20% e fazer algumas reservas. E aí vai chegar nas pessoas físicas e a tendência na pessoa física é retirar as deduções médicas e tudo mais e reduzir as faixas de alíquotas. E o ressurgimento da CPMF também virá uma dessas fases? Essa é a última fase, que é a mais impactante, né? Que então o Guedes já estava fazendo essa movimentação e existem as articulações de que, olha, nós aceitamos desde que as folhas de pagamento sejam desoneradas, né? Então, a criação desse imposto, que seria um imposto digital, né, de 0,2%, ele está vindo muito forte. E essa última parte vai ser a parte em que mais vai ser traumática. Com certeza, e teremos muito tempo para discutir essa questão, né, Cristiano? Com certeza, a gente tem muito assunto, o assunto é vasto, né? E o recado é consulte o seu contador. Consulte o seu contador. Mais do que nunca agora, né? Perfeito. É o especialista que vai conseguir dar as condições de entender vai dar essa norte reforma, para você seguir. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Claro, coisas esclarecedoras para você que é nosso telespectador. Neste espaço, conversando sobre contabilidade.